Presidente, a extinção dos cargos não vai prejudicar em nada o andamento da casa. Eu trouxe aqui os relatórios de 2015, 2016, 2017, 2018. Esses relatórios todos estão à disposição no protocolo da Câmara de Vereadores. São relatórios de gestão de todos os setores que são apresentados no final de cada ano. Desde a época do presidente Edson da Rosa, se pensa numa reformulação administrativa da casa, desde a época do vereador Edson da Rosa na presidência, que iniciou um processo. Aqui nesses relatórios, que são públicos, está aqui contido a necessidade de a gente fazer uma alteração na parte administrativa da casa. A questão da taquigrafia não é uma questão pessoal contra nenhum taquígrafo. São servidores qualificadíssimos. Aliás, a casa tem servidores qualificadíssimos. Ninguém passa num concurso público se não tem qualificação. Mas isso não quer dizer que a gente não possa pensar, aliás, até o nome. Quando a gente fala em reforma administrativa, talvez o melhor fosse modernização administrativa. Que nós estamos modernizando a casa. E esse é um primeiro passo fundamental para a modernização da casa. Não é contra nenhum servidor. Aliás, é a favor dos servidores da taquigrafia, que são servidores qualificados e que estão sem função, que estão sem trabalho, porque já se tornou obsoleto o setor de taquigrafia. Aliás, em tribunais regionais, ministérios, assembleias, em outros estados, esse setor já foi extinto. Já foram extintos esses setores. Nós temos um custo hoje, com 6 servidores de taquigrafia, juntando os 3 servidores de revisões de anais aqui na Câmara de Vereadores, de 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Isso dá 4 milhões numa legislatura. Esse é o custo desses servidores. E que são servidores ótimos, que estão sendo mal utilizados, porque o tempo fez com que outras tecnologias aparecessem e outras necessidades fossem colocadas em alguns setores. Eu vou citar um exemplo. Eu sou jornalista e eu trouxe aqui um gravador que eu entrevistei muitos de vocês, eu acho, no passado. O Bandê estava brincando que tem uma fita cassete e era assim que eu trabalhava. Hoje, nenhum jornalista sai com um gravador como esse. Ele tem que filmar, ele tem que gravar no celular, ele manda pelo celular, ele tem que redigir, ele tem que fazer uma série de outras coisas. Eu perguntei aqui para alguns vereadores que trabalharam na metalurgia. O vereador Kiko, eu conversei ontem com o vereador Kiko, sobre qual é a sua profissão. Sou metalúrgico. Bom, o cara trabalhava de retificador, torneiro, fresador. No início, bom, essas eram as profissões de algum tempo atrás. Hoje, se alguém entrar numa empresa metalúrgica, vai ter que ser um operador de máquina. Ele vai ter que entender de todos os processos de máquinas, ele vai ter que ser muito multifuncional. Então, é incabível, é impensável que nós tenhamos, num legislativo, servidores qualificados, preparados, que façam a mesma coisa e que tenham trabalho apenas na terça e na quinta. E nos outros dias não tenham o que fazer. Esse é um desrespeito com os servidores. Nós estamos pensando na modernização, na qualificação e na valorização dos servidores. Algum vereador vai dizer, tá, mas o que estão oferecendo de diferente para eles? Bom, hoje, tem no Jornal Zero Hora 356 mil pessoas sem remuneração no Estado. No país, 9 milhões e 700 mil pessoas sem remuneração. Esses servidores, com a colocação em extinção, não perderão salário, não perderão FG, não perderão vantagens, não será afetado o plano de carreira deles, não terão nenhum prejuízo às suas carreiras, e nenhum deles será demitido. Continuarão trabalhando naquele setor e nenhum presidente, pelo menos por alguns anos, vai invalidar o serviço taquigráfico. O que nós estamos propondo é que, na medida em que se aposentarem, os cargos sejam, vagarem, eles sejam extintos. E aí cabe, nós temos aqui 5 ex-presidentes, se a gente juntar aqui também, somar o vereador Périco, a vereadora Paula, que foram presidentes por um curto período, mas que já têm essa experiência administrativa de gestão, nós temos aqui 7 presidentes da casa. Todos os presidentes, inclusive o vereador Felipe, que começou também uma revolução aqui em termos administrativos, em termos de tentar readequar e fazer as melhores coisas aqui. O vereador Renato Oliveira fez parte da mesa diretora, junto com a vereadora Gladys, quando eu fui presidente. Participou de todas as reuniões que a gente pensou, inclusive uma reforma administrativa.
Dialogamos com o setor de taquigrafia, que aplaudiu, chorou, se abraçou. No momento seguinte, já estavam fazendo uma revolução contra. Não existe, não existe. Ou a gente pensa, o presidente Daneluz tem um pensamento de reforma. Eu posso pedir declaração de líder? Então, peço uma declaração de líder. O presidente Daneluz pensou numa reforma administrativa, mas não tem como a gente pensar só numa reforma administrativa, pensando em tirar CCs, em tirar pessoas das comissões, em tirar a verba de representação. Isso é importante também. Só que o custo de CCs, vereadores, ele é quase igual, de quase mais 115 servidores, ele é quase igual a 39 servidores efetivos. Quase igual. O custo maior da casa é com os servidores efetivos. E o custo maior em todos os servidores efetivos é o setor taquigráfico. Então, eu sempre penso o seguinte, cara, eu fui presidente da casa, presidente de um legislativo como esse, não consegue fazer tudo, às vezes sonha em fazer várias coisas, não consegue, tenta fazer várias coisas, não consegue. A Câmara de Caxias é uma das mais austeras do Brasil. Eu, quando trabalhava em rádio, eu era um dos que cobrava, vocês ganham bastante. Me lembro que a gente convidava os vereadores lá, e os vereadores diziam, olha, a gente não ganha tanto. Então, a Câmara está... Aí, trabalhando aqui, a gente vê que a Câmara realmente é uma das mais austeras do país. E essa é a oportunidade, e eu sempre disse, tem que dar um elogio ao presidente da Luz, porque eu disse, olha, presidente, o senhor vai ter a possibilidade de entrar para a história, de dar um passo adiante que eu não consegui. O vereador Felipe não conseguiu. O vereador Cassina não conseguiu. Outros vereadores tentaram e não conseguiram, mas o presidente está conseguindo dar um passo adiante, que é modernizar a casa e utilizar servidores bons, qualificados, servidores importantes que passaram em concurso público, que estão ali na taquigrafia, às vezes sem ter o que fazer, vamos ser claros. A taquigrafia já não tem mais o que fazer. Ela não é mais de códigos, de símbolos, isso era antes, muito antes. Hoje nós temos instrumentos para repetir ali e botar no papel. Não tem mais cabimento, nós temos um setor com servidores tão qualificados que eu acho que até eles ficam constrangidos de ficar parado com salários acima de R$ 9.000 mensais, sem ter o que fazer, porque as atribuições de concurso pedem para que eles fiquem fazendo aquilo. E aí um presidente quer utilizar um taquígrafo, um servidor como esse, em outro setor, não pode, por causa da lei. É culpa do servidor? Não é. Não é culpa do presidente, é culpa de um sistema que a gente tem obrigação de fazer as mudanças. Essa é a nossa função também como vereadores, propor mudanças, ainda mais numa casa legislativa que é exemplo para o Brasil. E vai se tornar mais exemplo ainda, com mudanças como essa. Então, eu quero pedir que vocês, vereadores, todos são livres aí, mas que têm sido cobrados muito ali fora, porque as pessoas acham que existem exageros aqui na Câmara, que nós nadamos em dinheiro, que nós temos 500 assessores, enfim, e a gente sabe o que é isso, que não é assim que as coisas funcionam, mas que aos pouquinhos, cada presidente, cada vereador, cada integrante dessa casa vai fazendo os pequenos ajustes que são necessários para tornar a nossa casa exemplo para o Brasil inteiro. O vereador Felipe, quando foi presidente, instituiu aqui, baseado também num estudo, quando o Edir Carlos foi presidente, o Parlavox foi premiado. Eu mesmo criei um aplicativo que foi premiado em nível nacional. No ano seguinte, o meu aplicativo já era obsoleto. O Parlavox hoje precisa de ajustes também. Precisa de ajustes, foi premiado, ótimo, mas, ponto. Vamos avançar e vamos criar outras alternativas. Pasmem, vereadores, nós temos aqui uma possibilidade de comprar um gravador para auxiliar ainda mais o setor taquigráfico, e desde janeiro a gente não consegue fazer um edital desse gravador. Já falamos 500 vezes nas reuniões da mesa diretora, por que a gente não consegue? Porque talvez uma ou outra figura que trabalha ali não queira que a gente compre um gravador para poder fazer com que as coisas andem ainda mais, sistematizem mais ainda os procedimentos. E isso a gente não pode ficar refém do próprio umbigo. Nós temos que pensar na casa como um todo. Esse projeto de extinção de cargos não é meu. É um projeto que surgiu lá em 2016, que foi pensado pelo vereador Felipe, que foi pensado por mim, que foi pensado e discutido, os vereadores lembram, discutido em reuniões exaustivas da mesa, em reunião de líderes, com os servidores. Então, se os servidores estão migrando de gabinete em gabinete,
apresentando dados irreais para os vereadores, eu quero acreditar que é por desconhecimento e não por má fé. Eu quero acreditar que é por desconhecimento e não por má fé. E quando dizem, alguns servidores, de que isso é coisa eleitoreira, eu quero acreditar que é porque querem defender realmente o seu serviço, isso é justo. Mas não ofendam os vereadores dizendo que qualquer atitude nossa que queira mexer numa estrutura da Câmara é uma questão eleitoreira. Nós já somos cobrados demais da população por causa dessas coisas, que às vezes são verdades. Não precisamos ser cobrados por servidores que sabem que a gente aqui na Câmara, todos os presidentes dialogam, ouvem de forma exaustiva. Eu acompanhei, eu estou na mesa diretora, o pessoal estava até tirando sarro, Roberto ficou 4 anos na mesa diretora. Eu fui vice-presidente, fui secretário, fui presidente e hoje sou secretário. Então, eu acompanhei esses processos todos. Exaustivo é a gente apresentar relatórios desde 2010, dizendo que precisa de mudanças na casa. Trazidos relatórios pelos próprios servidores, a gente não conseguir fazer as mudanças. Isso sim é exaustivo para quem está aqui todo ano. Então, desculpem o desabafo, é democrático fazer uma emenda, mas, hipoteticamente, eu sinceramente não entendi a emenda. Se a gente separa um setor, por que a gente não está pensando nos outros setores? É só a taquigrafia que a gente está pensando nessa emenda? E os telefonistas, e os cargos de serviço de auxiliares legislativos, e o cargo auxiliar financeiro, o assistente legislativo, por que não estão pensados? Isso é corporativismo. É a gente separar um setor? Não, nós não estamos discutindo um setor, nós estamos discutindo a casa. Nós estamos discutindo o legislativo. Nós não estamos discutindo amizades, nós não estamos discutindo o umbigo de ninguém, nós estamos discutindo o legislativo. E isso nós precisamos discutir de forma séria. É nossa obrigação. Pena que não dá para apresentar um vídeo, mas eu queria apresentar, mas não dá para o regimento. Mas qualquer servidor público, eu vou me utilizar de uma fala de um gestor, e a senhora, vereadora Paula, que também tem batido muito nessa tecla de quadros, de salários, de consultoria, de a gente pensar de forma qualificada isso. Diz aqui um gestor, qualquer servidor público precisa ser útil para o órgão público que ele representa. À medida que houve, nas últimas décadas, um crescimento muito positivo da tecnologia, não há necessidade direta de que o ser humano seja colocado em algumas atividades. A má utilização do dinheiro público não vem somente da corrupção. Nós temos obrigação, nosso orçamento aqui é de quase 40 milhões. O orçamento da Câmara é de quase 40 milhões. 80% disso é com o pessoal. 80% disso é com o pessoal. E no intuito de valorizar bons profissionais que integram essa equipe da Câmara e de dar a eles uma utilidade maior, porque não é só extinguir, mas é, num outro passo, construir uma mobilidade para essas funções, em que eles possam ser utilizados em outras, serem multifuncionais, assim como um jornalista tem que ser, assim como um metalúrgico tem que ser multifuncional, porque servidor público não pode ser multifuncional. Ele pode ficar sem fazer nada, não por culpa dele, mas por causa das atribuições de lei, e tem que ficar ali, a gente tem que ficar quieto assistindo isso. Nós temos que propor iniciativas. E essa proposta, parabéns, presidente. O senhor teve a coragem de apresentar. Isso foi discutido, ninguém pode dizer que não foi discutido. E a União Nacional dos Taquígrafos, que se manifestou via pioneiro e que tem feito algumas manifestações no sentido de me atacar, inclusive em redes sociais, mandado por algumas pessoas, eles fizeram uma nota de repúdio dizendo o seguinte: os vereadores não conhecem a taquigrafia, mas é justamente porque a gente conhece que a gente está apresentando esse projeto. Não é desconhecimento, é conhecimento da estrutura da casa. Então, eu quero dizer isso, pedir aos nobres pares, com todo respeito, inclusive quem apresentou a emenda, que a gente vote contrário a essa emenda. Obrigado, presidente. Peço a palavra.